Olá pessoal, nós vamos ter aqui mais uma videoaula de Arqueologia do Mundo Antigo para esse semestre. Eu peço desculpa para vocês que a gente não está conseguindo ter o material colocado lá no exato dia e horário da disciplina, que seriam as segundas-feiras à tarde, mas isso não interfere diretamente no processo do acesso de vocês aos materiais, porque eles ficam aqui na plataforma AVA e você pode consultar a qualquer momento. Quando houver uma atividade relacionada, é claro que daí eu vou avisar com mais antecedência, de maneira que vocês não sejam prejudicados a ponto de ter que fazer o trabalho com alguma pressa. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, eu quero lembrar vocês que nas 3 aulas anteriores eu tentei, e não sei se consegui, né? Porque acredito que sim e espero que sim, traçar um panorama para vocês das ideias do mundo ocidental e de como elas, de alguma maneira, estiveram presentes no início da arqueologia, quando os primeiros arqueólogos que se voltaram para o mundo oriental, para o mundo do Mediterrâneo, para o mundo do Egito, e de alguma forma para aquilo que foi se chamando cada vez mais a Antiguidade, como eles estavam muito marcados por essa visão de mundo do Ocidente, que é uma visão de mundo baseada naqueles 2 modelos que eu demonstrei para vocês ali, as influências greco-romanas do ponto de vista da política, do direito, da justiça, da organização dos estados, e também, de certa maneira, no urbanismo, na ideia de cidade, de urbe, de governo da cidade, e a outra matriz que é a matriz judaico-cristã, da onde então vem uma série de elementos do campo ético-moral, muito centrado ainda nos 10 mandamentos. Tem bons estudos que mostram que até hoje as principais constituições do mundo se baseiam nos 10 mandamentos de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, ainda que, obviamente, respeitando os mais de 3.000 anos que se passaram desde que essa tradição se estabeleceu. Então, o que a gente tem é um pacote de ideias e conceitos que conformam o pensamento geral, hegemônico do Ocidente. E para onde o Ocidente se desloca, e ele entra em confronto com outras formas diferentes de pensar, ele tende a impor os seus princípios, seus valores, as suas formas de organização. Então isso foi o que eu tentei mostrar para vocês, e isso não esteve longe do pensamento dos primeiros arqueólogos do século XIX, quando saíram justamente em busca das civilizações desaparecidas e justamente em busca dos seus núcleos urbanos, ou seja, dos seus elementos urbanos mais significativos. Isso é importante porque a gente vai perceber que o Ocidente tinha uma série de ideias sobre o mundo da antiguidade. Essas ideias já estavam circulando na cabeça dos ocidentais e elas, de certa maneira, guiaram o olhar daqueles europeus que foram para o Oriente Médio, que foram para a região do Egito, que foram, enfim, para o Mediterrâneo Oriental, de maneira que eles praticamente encontraram o que já queriam. Então aqui hoje eu vou falar um pouco sobre isso, Vou falar um pouco sobre o que poderiam conhecer os europeus da antiguidade antes das primeiras grandes expedições do século XIX. Esse é o ponto. Então eu quero que vocês tenham claro que essa aula de hoje ela tem o seguinte objetivo. Quais eram as fontes para europeus ocidentais, aqui eu me refiro então a alemães, ingleses, franceses, espanhóis, italianos, portugueses, que estavam construindo suas nacionalidades desde os anos de 1400, 1500 em diante até o século XVIII, até o século XIX, porque a Alemanha só se unifica no século XIX, a Itália também. Ao mesmo tempo em que faziam isso, alguns deles e outros já iam constituindo antes as suas nações, os seus países, os seus estados com os seus sistemas de governo. Ao mesmo tempo, havia uma curiosidade muito grande sobre o mundo da antiguidade, uma curiosidade que, como eu já comentei aqui com vocês, ela cresceu e se desenvolveu muito mais depois do movimento chamado Renascimento, esse movimento artístico, científico, cultural europeu dos anos de 1400, 1500, isso vai fazer então com que a antiguidade volte a ser uma referência, uma espécie de modelo para os europeus. Por quê? Porque nós também vimos aqui que durante os 1000 anos da Idade Média, esta curiosidade sobre a antiguidade não desapareceu, mas não era hegemônica, ou seja, não havia centros de grande difusão de ideias, não havia uma arte de grande difusão de ideias artísticas, não havia uma literatura de grande difusão de ideias literárias que tivesse
a antiguidade como modelo ou como objeto de interesse. Isso vai acontecer mesmo depois do Renascimento. Então o que a gente tem que pensar é o que os europeus sabiam sobre a antiguidade. Então vamos colocar aqui na nossa cabeça o seguinte, nós estamos falando de milhões de pessoas que viviam na Europa Ocidental e que nunca haviam ido ao Egito, à Mesopotâmia Antiga, que hoje seria então o Iraque, Israel, Palestina, Síria, partes da Turquia, né, Arábia Saudita, nunca tinham ido a essas regiões, né? E como eles sabiam, ou o que eles achavam que sabiam dessas sociedades que não existiam mais porque eram da antiguidade. Não tanto aquelas que existiam na época em que eles estavam vivendo lá naquelas regiões. Por exemplo, enquanto Portugal está começando as grandes navegações, você tem já grandes sociedades existindo, né, no Egito, na Mesopotâmia, mas não eram nessas desse momento que eles estavam interessados. Eles estavam interessados no que tinha existido antes naquelas mesmas regiões. Os interesses se voltavam para a antiga Grécia, a antiga Roma, o antigo Egito, os antigos povos da Babilônia, da Mesopotâmia, então assírios, caldeus, babilônicos. Então esse era o interesse que ia crescendo. Então vamos pensar aqui quais seriam as fontes. Uma delas, inegavelmente, é Heródoto. Heródoto é um grego que viveu no século V a.C., então lá se vão 2.500 anos atrás. Heródoto vocês ouviram falar dele talvez em alguma aula de história, ele é conhecido como o pai da história, né? Porque Heródoto ele escreveu uma obra que é resultado das viagens. Heródoto viveu na Península Balcânica, onde é a Grécia e outros países atuais, e dali ele realizou algumas viagens pela região da Turquia, pela região da Síria, e chegando até o Egito. Né? E ele descreveu, entre outras coisas, o Egito, porque aqui basicamente eu queria dar muita ênfase para o que os europeus sabiam sobre o Egito, ou achavam que sabiam sobre o Egito. Embora também houvesse interesse por outras áreas, o Egito já demonstrava, as pessoas tinham um certo fascínio pelo Egito, que vai crescendo ao longo de uns 500 anos, de 1500 até hoje, né? Vamos colocar assim. Então, para os homens da Idade Média e principalmente depois do Renascimento, Heródoto era uma fonte importantíssima porque ele descrevia as sociedades e os lugares por onde ele havia passado. Agora vejam bem, especificamente em relação ao Egito, Heródoto não conheceu o Egito dos grandes faraós. Heródoto conheceu o Egito já na sua fase final de grandeza, sob domínio dos gregos. Ele inclusive era um dos gregos que viaja ao Egito, que é o Egito do período da rainha Cleópatra, que não é da época dos grandes faraós. A Cleópatra é uma rainha de linhagem grega, chamados ptolomaicos, porque o Egito foi dominado pelos helênicos, pelos gregos, na época em que Alexandre o Grande fez a sua expansão, dominou uma grande área do Oriente Próximo, incluindo o Egito. Então ele viajou ao Egito depois desse período. Esse período é em torno de 300 e poucos depois de Cristo. Ele vai viajar ao Egito 400 e poucos depois de Cristo, e vai descrever na sua obra, que ele vai dar o nome de História, que do grego é a investigação. Então Heródoto era uma fonte importante para eles terem uma ideia de como eram as sociedades do Egito. Uma outra fonte importante foi Diodoro de Sículo, ou Diodoro Sícula. Essa expressão quer dizer da Sicília, Sículo é o antigo nome grego da Sicília. Ele viajou ao Egito também, em torno do século I a.C., portanto uns 200 e poucos anos depois de Heródoto, escreveu uma obra chamada Biblioteca Histórica, na qual ele inclui a sua descrição do Egito, e ele era então uma fonte que os europeus podiam acessar quando queriam saber sobre o Egito. Outro grego importante foi Estrabão, ou Estrabones, que escreveu uma grande obra chamada Geografia. Ele é um dos pais da geografia, assim como Heródoto é um dos pais da história. Ele também esteve no Egito no século I a.C., por volta dos anos 20 a.C., e também descreveu o que viu no Egito na sua obra Geografia. Então era uma outra fonte que os europeus podiam ler, uma fonte que foi retomada com muitas traduções novas a partir dos anos de 1500, ou seja, depois do Renascimento. Quando esse interesse aumenta, essas fontes começam a circular mais. Elas estavam muito restritas ou nos domínios da igreja ou de algum nobre que tivesse por diletância guardado uma cópia dessas,
ou entre os árabes muçulmanos, que depois passaram a entregar esse material para os ocidentais, e esses ocidentais passam a traduzi-los, que elas foram traduzidas do grego para o árabe, e aí do árabe para o latim. E só depois, então, do latim para as línguas neolatinas, como o francês, o espanhol, ou para as línguas anglo-saxãs, como o inglês. Então, demorou muito para um alemão ter, em alemão, o Estrabão para ler, por exemplo. Ele circulou muito mais em latim no início. Então, o Estrabão era uma dessas obras. Outro é Plínio o Velho, aí um romano, não mais um grego, eu citei até aqui gregos. O Plínio já escreveu no primeiro século depois de Cristo. E ele também descreve o Egito. Na sua obra, História Natural, ele faz uma ampla descrição de várias regiões por onde ele teria viajado ou teria coletado relatos, e ele descreve também o Egito. Então aqui nós já temos pelo menos 4 autores, Heródoto, Diodoro, o Estrabão e o Plínio o Velho, que era um historiador romano, aos quais as pessoas podiam ter acesso para saber algo sobre o que tinha sido o Egito na época em que esses sujeitos viveram. E eles então falavam como eles achavam que tinha sido o Egito antes da época que eles estiveram lá, que seria então o grande Egito antigo, da época de Ramsés, de Set, de Tutankhamon e outros. Então, nós temos essa sequência de autores, e o que a gente vai percebendo é que a visão de mundo que esses autores tinham, ela mais ou menos reproduzia a mesma velha visão de mundo dos grego-romanos, que é uma visão de mundo em que a Terra era dividida em 3 partes. Nós temos aí um importante grego historiador, geógrafo, chamado Hecateu de Mileto, que produziu uma descrição do mundo da época em que ele viveu, também em torno de 2.500 anos atrás, e o Hecateu ele fez uma obra que se converte em um mapa. Nós não temos nenhum exemplo do mapa feito diretamente por Hecateu, mas nós temos mapas que foram feitos a partir de gregos que leram a obra do Hecateu. E o mapa é exatamente esse que vocês estão vendo aqui na tela. Ele tem uma divisão do mundo em 3 partes, com aí onde vocês estão vendo a Europa na parte superior do mapa, a África na parte inferior e a Ásia na parte direita do mapa, para quem o olha de frente, a parte esquerda, essa é a divisão do mundo. Então, para os gregos antigos, a Terra era uma esfera cuja parte ocupada de terras era apenas a parte superior dessa esfera, onde nela ficavam então 3 continentes, a Europa, a África e a Ásia, e o resto era água que cercava esses continentes e cercava toda a esfera. Os gregos não especulavam sobre o que mantinha a água presa na esfera. Essa é uma discussão sobre a gravidade que vai vir muito tempo depois. Mas eles concebiam o mundo dessa maneira, uma esfera com terras habitáveis apenas na parte de cima da esfera, divididas em 3 grandes áreas, Europa, África e Ásia. Essa foi a visão de mundo que perdurou até a chegada dos europeus à América no final dos anos de 1400. Então veja que nós estamos falando aí de 2.000 anos, pelo menos, de uma história dos europeus que concebiam que o mundo era dessa forma. Então essa forma de representar o mundo foi muito comum, ela foi aparecendo em quase todas as cartografias que eram feitas nesse período. Vocês vão ver que os mapas vão reproduzindo dessa forma. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui é de um romano chamado Pomponius Mela. Esse mapa é em torno de 37 depois de Cristo. Vejam que ele mantém o mesmo formato, Você tem a Europa, a África, a Ásia, mas tem também um aparecimento de uma terra antártica, que hoje a gente imaginaria que eles estariam pensando na possibilidade desse continente na parte sul da esfera, mas que não era conhecido. Esse mapa não significa dizer que eles conheciam esse lugar, porque já se especulou muito sobre isso. Não, eles não conheciam. Eles quem? Nem gregos, nem romanos, nem fenícios, nem cartagineses, todos os que navegaram pelo Mediterrâneo, nem os egípcios, nunca saíram muito além do Estreito de Gibraltar para entrar no Oceano Atlântico. Nunca fizeram isso. E muito menos viagens no Oceano Índico, que seriam os 2 caminhos possíveis para que eles pudessem ir até o sul do globo terrestre. Bom, então esses mapas vão se tornando comuns, Aqui você tem mais um sujeito chamado Dionísio, já de 124 depois de Cristo. Veja que continua a mesma representação, A Terra representada em 3 partes, tendo o mar Mediterrâneo como uma espécie de centro,
tendo, na verdade, a Grécia no centro. Se você observar bem, a península que está bem no centro, ou quase no centro do mapa, é a Península Balcânica. Por quê? Porque esse mapa foi feito a partir da visão de mundo dos gregos. Então eles viram o mundo a partir do seu ponto onde estavam, o mundo ao redor. Nós vamos ter uma mudança importante nessa forma de ver o mundo na Idade Média, por causa do paradigma medieval de história, por causa dessa forma de ver a história baseada nas Santas Escrituras e na ideia de que Deus criou o mundo, que é a tradição judaico-cristã que se impõe pelo cristianismo na Europa. E aí a gente vai ver esses mapas medievais que no início eles vão continuar usando a mesma divisão em 3 partes, mas você nota, como vocês estão vendo nesse mapa aí, uma inversão da posição dos continentes. A Ásia passa a ser representada na parte de cima do mapa, a Europa se desloca para o lado esquerdo do mapa e a África fica à direita do mapa. E vocês vão ver que tem 3 nomes abaixo dos nomes dos continentes. Embaixo da Ásia está o nome de Sem, embaixo da Europa está o nome de Iafet e embaixo da África está o nome de Cam, ou Shan. Quem são esses? São os 3 filhos de Noé. Então a gente volta àquela grande narrativa bíblica que eu já me referi, que vai dizer que o mundo tem uma lógica, desde a criação até o final dos tempos, o juízo final e o que virá depois, com alguns episódios no meio marcantes. Um deles é o grande dilúvio, e depois dele vai restar apenas a família do Noé. Noé tinha 3 filhos, o Sem, o Iafet e o Cam, ou Shan. Cada um deles irá levar a sua família para povoar as 3 partes do mundo. É isso que acaba acontecendo. E é por isso que os mapas vão reproduzir essa ideia. Só que vocês vão ter esses mapas, como vocês estão vendo esse outro agora, que é um outro mapa medieval, esses mapas recheados de lugares e acontecimentos, nas escritas e nos desenhos, sempre com a Ásia, ou seja, o Oriente, na parte superior. Mesmo que eles não achem que essa é uma inversão em relação ao norte e ao sul. Notem que naquele mapa que eu já havia mostrado para vocês, estou colocando ele de novo aqui, acima do mapa está escrito Oriens, abaixo Ocidens. De um lado Meridian, do outro Setêntrio. Isso significa que eles sabiam claramente que Oriente, Ocidente, Setêntrio, que é norte, Meridian, que é sul, que o mapa estava virado. O norte continua sendo o Setêntrio, a Europa continuava ao norte. O que o mapa fez foi ser virado. E por que isso? Então, por que ele vira e passa a ser esse tipo de mapa? Por uma narrativa religiosa. Se os principais fatos bíblicos do Velho Testamento e do Novo Testamento aconteceram no Oriente, ou seja, em terras do Oriente, tendo Jerusalém como um dos principais lugares, então nada mais lógico que o Oriente fosse mostrado na parte superior do mapa, como uma ideia de superioridade relacionada à posição em que as coisas se encontram na imagem. Aqui vocês têm mais um exemplo de um mapa, desses mapas medievais. Nós chamamos esses mapas então de TOs. Vocês notem que tem uma forma como se fosse um T. Ali você tem o personagem de azul, 2 personagens de vermelho. Entre os personagens de vermelho está o mar Mediterrâneo e sobre eles há mais duas partes de água. Isso seria a ideia então bíblica de que as águas todas nascem de 4 rios que saíam do paraíso, criado por Deus. Todos os desenhos do paraíso sempre terão 4 rios saindo dele. 2 deles são o Tigre e o Eufrates, o outro é o Nilo. O terceiro é um outro rio que não é um rio que a gente o identifique como um rio atual, embora alguns dizem que é o rio Gange na Índia. Bom, enfim, notem que esse desenho ele é um desenho muito importante, esse que vocês estão vendo aí, porque lá acima do personagem de azul, que é o Sem, que é aquele filho do Noé que foi para a Ásia, acima deles tem um barco. Que barco é aquele? Aquilo é a Arca de Noé. Por quê? Porque a Arca de Noé teria, depois do dilúvio, encontrado águas secas no Oriente. Hoje se supõe que foi em algum lugar da atual Turquia, mas são todas suposições, já que são fatos míticos bíblicos. E os outros 2 estão cada um num continente. Está o Shan na África e o Iafet na Europa. Então essa forma de um círculo com uma espécie de T no meio é que faz com que esses mapas sejam chamados de TO, de uma expressão em latim, orbis terrarum, a orbis da Terra, tudo que a Terra tem. Então, esses mapas foram muito comuns durante toda a Idade Média, nós chamamos eles então de mapas TO. A partir do final da Idade Média, começam a se retomar as ideias de um geógrafo grego, entre muitos, mas um se destacou, que foi Cláudio Ptolomeu.
Cláudio Ptolomeu foi um grego que viveu sob domínio romano. Então ele era um grego do período em que os romanos dominaram a Grécia e dominaram, evidentemente, por quase 1000 anos, toda a região do mar Mediterrâneo. Tá? O Cláudio Ptolomeu foi um geógrafo, ele escreveu uma grande obra também chamada Geografia, e na obra dele ele tentou marcar os lugares das cidades, de estradas, de uma série de pontos que ele tentou marcar com latitudes e com algum esforço as longitudes. Depois, numa outra aula, nós vamos falar da dificuldade da longitude. Mas latitudes, os gregos antigos já eram capazes de estabelecer. E aí, ele deixou isso tudo anotado, e ao fazer mapas com as anotações dele, nós tínhamos essa forma que vocês estão vendo aí, que volta a ser a Europa no norte do mapa, a África ao sul e a Europa ao leste, só que você vai ter um mapa incompleto, porque, claro, este era um mundo que os gregos, os romanos e os europeus medievais conheciam. Era um mundo que não ia muito além da Espanha, que vocês veem ali no extremo do mapa, e depois o norte da África, ao sul dela, e que não ia muito além do Oceano Índico, que era conhecido pelo comércio, o contato com os povos árabes, que traziam as mercadorias do Antigo Oriente, do Oriente distante, que era então China, Japão, Índia. Então você vai ter esses outros mapas, que são os mapas a partir dos anos de 1500. São os mapas que vão retomar a tradição ptolomaica de reproduzir o mundo e agora já tentando marcar com mais precisão os lugares usando as linhas de latitude e longitude, embora o grande problema estivesse nas longitudes, depois nós vamos ver por quê. Aqui é um outro mapa, um mapa de 1542, que mostra a África, e vocês notem que está escrito a Etiópia, em latim, no meio do mapa, separado em duas partes, a Etio e depois Pia, a Etiópia, porque a África por muito tempo foi chamada de Etiópia, a Etiópia em latim, que dá nome ao atual país Etiópia. Mas, com o tempo, o nome África se impôs. Aqui já é 1542, os portugueses já intuíam que a África tinha a possibilidade de uma passagem por água, mas ela não tinha sido navegada ainda, porque essa passagem ao sul da África só vai ser realizada pelos portugueses em 1588, portanto, praticamente 40 anos antes desse mapa ter sido feito. Um sujeito que também viveu nos anos de 1500 foi o italiano Piero Valeriano, e ele escreveu uma obra chamada Hieroglífica, que é um dos primeiros esforços em registrar aquilo que eles imaginavam que tinha sido a escrita dos antigos gregos. E ele escreveu essa obra em 1556. Aqui temos um outro mapa, que é do Cláudio Ptolomeu, baseado nas ideias de Cláudio Ptolomeu, é de Girolamo Russelli, que é um mapa que também mostra o norte da África, mostra o rio Nilo e a região onde foi o Egito. E aí vocês vão vendo que, através de viajantes italianos que estiveram no Egito nos anos de 1600, vão chegando informações para os europeus. Aqui é o Pietro della Valle, foi um italiano comerciante que esteve no Egito nos anos de 1600, fez uma viagem entre 1614 e 1626, mais de 10 anos viajando lá, escreveu uma obra quando voltou, e essa obra tinha também alguns desenhos, algumas pranchas, como essa que vocês veem aí, e já ali, vejam que um dos elementos que se destaca são as múmias, porque isso chamou a atenção dos europeus desde a Idade Média, quando eles começaram a ter mais contato com múmias. Claro que desde o tempo dos romanos eles sabiam da mumificação, mas essa coisa de mistificar as múmias, que nós vamos falar mais adiante, transformá-las em algo quase mágico, isso é muito da Idade Média, Tanto é a ponto de se achar que elas tinham poderes curativos, que o pó das múmias ia permitir fazer chás que curassem, enfim, nós vamos voltar a isso depois. Aqui nós temos o resultado de outro viajante dos anos de 1600, John Greaves, um inglês, e ele escreveu um estudo sobre a grande pirâmide de Gizé, uma das 3 pirâmides que está lá, que são Khafre, Quéops e Miquerinos, a grande pirâmide é de Khafre. Ele fez um estudo, fez desenhos sobre a pirâmide, vejam que são desenhos de 1646, já eram os europeus tentando interpretar aquela grande estrutura de pedra que chamava muito a atenção deles. Outro importante viajante foi o Thévenot, um francês que viajou em 1665 e acabou publicando relações de sua viagem ao Levante. Se chamava Levante a região do Oriente porque é onde o Sol nasce em relação ao Ocidente. Então até hoje se diz o Levante. Então ele escreveu esse livro, Uma Viagem ao Levante, onde, entre outras coisas, ele descreve o Egito. Houve ainda o Cornélius de Brugin, ou Brugin, que esteve em Persépolis, atual Iraque, se não estou equivocado, ou Irã, mas eu posso estar equivocado.
E ele, em 1704, deixou seu nome gravado numa das ruínas de Persépole, como vocês podem ver aqui na imagem, né, está o nome dele, né, e 1704, né, o ano que ele esteve lá. Né. E ele publicou uma obra também com desenhos das pirâmides, com a grande efígie, com esses obeliscos que tanto chamavam a atenção dos europeus. Então vejam que já vai surgindo na literatura que chega para os europeus a grandeza arquitetônica desses lugares. Pirâmides, efígies, estátuas, obeliscos, palácios, templos. Os desenhistas, não havia fotografia na época, vão prestar muita atenção nisso. Este é um outro sujeito, o Benoit de Mallet, foi cônsul-geral da França, atentem para isso, ele era o cônsul-geral da França, de novo estar na posição de ser ou um comerciante, ou um militar, ou um cargo diplomático de governo, porque facilita chegar aos lugares, explorar os lugares, recolher coisas e voltar à Europa e publicar sobre isso. Essa posição que esses caras ocupavam facilitava os estudos que eles faziam. Então aqui você tem um bom exemplo no Mallet, né? E aí ele foi um também dos que descreveu a grande pirâmide de Gizé, inclusive entrou nela, então pôde fazer esse esboço ali, né, de um caminho, uma escadaria que levava até uma das câmaras da pirâmide. Tudo isso vai ser um pacote de informações que os europeus tinham até o final dos anos de 1700. Tá? Então nós temos aqui, desde o início da releitura dos gregos, lá com Heródoto, Diodoro, Estrabão, Ptolomeu, né, gregos, romanos, Plínio o Velho, né, passando por esses primeiros viajantes dos anos de 1500, os viajantes dos anos de 1600 e 1700 que vão para as regiões do atual Oriente Médio, onde hoje é Iraque, onde hoje é Israel, onde hoje é Síria, onde hoje é Turquia, né, indo para o Egito, e vão descrever aqueles lugares, dando destaque para a arquitetura monumental, para os ritos funerários, para a grandeza que aqueles povos tinham conhecido num passado anterior ao daquelas viagens em que eles estavam fazendo. Quando nós chegamos no final dos anos de 1700, vai haver um episódio marcante, que vai ser a grande expedição militar promovida pelo general Napoleão ao Egito na sua guerra contra a Inglaterra. Ela vai ter um impacto muito grande nas informações que os europeus tinham sobre o Egito Antigo. Então, na nossa próxima videoaula, depois dessa aqui, eu vou entrar então com a expedição do Napoleão e o resultado dela para aquilo que os europeus conheciam sobre o Egito. O que eu quero que vocês tenham bem claro nesta videoaula de hoje e na próxima é esta ideia de civilizações grandes que tinham existido no passado, com uma arquitetura monumental. Lembrem os princípios que estão lá, revejam as primeiras aulas que eu botei para vocês. O que era preciso para ter uma civilização? Governo, leis, escrita, arquitetura monumental. Entendem? Estas coisas estavam sendo encontradas por esses europeus. Não é por casualidade, é porque eles queriam encontrar estas coisas. Então o que eles vão registrar nas suas expedições? Os lugares exatamente onde tinha aquela arquitetura que mostrava que houve ali uma grande arquitetura monumental, de prédios, palácios, templos, tumbas, uma forma de governo capaz de manter aquilo tudo funcionando, formas de escrita, por isso chamar tanto atenção a escrita cuneiforme da Mesopotâmia como a hieroglífica do Egito, e as formas de governo que esses povos podem ter tido, que eram formas muito organizadas, e isso constituiria uma civilização. Então o que a gente está tentando fazer aqui é ver como os europeus vão construindo uma ideia do que seja uma civilização e vão tentar mostrar que no passado tinham existido grandes civilizações. E vão deixar de fora, então, dos seus interesses, uma série de povos que para eles simplesmente não eram civilizações, eram inferiores. Tá? Aí vai surgir aquela ideia dos selvagens, dos bárbaros, né? Nós vamos chegar a isso, tá bem? Então aqui encerramos essa videoaula que é sobre quais as fontes os europeus tinham para conhecer o Oriente Médio e o Egito antes da grande expedição de Napoleão, e depois vamos ver o que ocorre por causa da expedição napoleônica, tá bem? Até daqui a pouco mais, com mais uma videoaula de Arqueologia do Mundo Antigo. Um abraço!